Olá, meu nome é Matheus, sou aluno doutorando do programa de pós-graduação em Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia. Irei apresentar esse trabalho intitulado Estudo de estabilidade de genótipos de soja em relação aos caracteres de folha unifoliolada e epicótila. O melhoramento genético de soja busca o desenvolvimento contínuo de novos cultivares, com alta produtividade, ampla adaptação e resistência a pragas e doenças. Com isso, a Lei de Proteção de Novos Cultivares, Lei 9.456, e 25 de abril de 1997, estabelece que, para que se haja a obtenção do certificado de uma nova cultivar ou o certificado de proteção de cultivar, essa cultivar deve apresentar distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Com isso, alguns pesquisadores trazem informações de que os caracteres que são utilizados para diferenciar essas novas cultivares, eles são descritores insuficientes. Atualmente, o Registro Nacional de Cultivares utiliza cerca de 37 descritores. Uma dessas explicações é de que a base genética da soja é uma base genética estreita, o que faz com que haja o afunilamento dessas cultivares de soja e que elas se tornem cada vez mais próximas uma das outras. Com isso, os caracteres quantitativos, eles sofrem também alta interferência do meio e ocorrência de interação entre genótipos e ambientes, o que mostra que esses caracteres quantitativos, eles dificilmente podem ser utilizados para a obtenção de características para diferenciação dessas novas cultivares de soja. Os estudos de adaptabilidade e estabilidade trazem um resultado positivo para poder ser utilizado para obter caracteres que podem ser utilizados para essa diferenciação entre as novas cultivares. Através da estabilidade, baseados então na análise de variância, temos um método que pode ser utilizado para atingir ou averiguar a estabilidade, que é o método de Playtest e Peterson. Com isso, o objetivo desse trabalho foi verificar a interação entre genótipos e ambientes e a estabilidade de 23 genótipos de soja, quanto às caracteres das folhas unifolioladas e do comprimento do epicótilo em duas épocas de semeaduras nas condições ambientais de Uberlândia. O experimento foi realizado em uma das fazendas experimentais da Universidade Federal de Uberlândia, a Fazenda Experimental Capim Branco. Foi realizado em campo. Foi ser realizado o delineamento em blocos completos casualizados, com 23 genótipos de soja, sendo 6 cultivares e 17 progênies. Foi realizado em 3 repetições, sendo que cada parcela experimental dentro desses blocos era constituída por uma linha de 5 metros espaçadas a 50 centímetros uma das outras. A primeira época de semeadura foi instalada no dia 31 de março de 2023. A segunda época de semeadura no dia 15 de maio de 2023. Com isso, avaliou-se então, dentro dos caracteres vegetativos, na folha unifoliolada, o comprimento do pecíolo da folha unifoliolada, o comprimento da folha unifoliolada e a largura da folha unifoliolada. E avaliou-se também o comprimento do epicótilo. Após essas avaliações, houve-se então a análise estatística pelo software Genes, onde avaliou-se análise de variância individual e conjunta e análise de estabilidade pelo método de Plaisted e Peterson. Dentro das progênies, tem-se então 17 progênies, onde aqui nós temos quais foram as cultivares e hibridações que deram origem a essas progênies, aqui nessa tabela 1. Na tabela 2, nós temos então o resumo da análise de variância desses 23 genótipos de soja. Quando nós avaliamos todos os caracteres que foram avaliados dentro da folha unifoliolada, temos então comprimento do pecíolo da folha unifoliolada, comprimento da folha unifoliolada e largura da folha unifoliolada. Temos o seguinte resultado: não houve interferência significativa para ambientes e nenhum desses 3 caracteres foram avaliados e também não houve interferência significativa entre genótipos e ambientes dentro desses caracteres avaliados para as características de folha unifoliolada. Porém, quando a gente avalia comprimento de epicótilo, houve a interação entre ambientes e entre genótipos e ambientes. Houve essa interação significativa. Avaliando-se então a estabilidade desses 23 genótipos para
o caractere de comprimento de epicótilo, tendo em vista que houve, então, essa interferência significativa, avaliamos pelo método de Plaistead e Peterson, onde temos os resultados de médias variando entre 2,49 e 4,47, dentre todas as progênies e cultivares. Temos os seguintes resultados. Quanto mais próximo o θi, quanto mais próximo de 1,30, significa que mais o comprimento de epicótilo foi estável dentro dessas cultivares, dentro dessas duas épocas. Isso nos traz os seguintes resultados. Temos resultados de 1,26 variando até 11,68, sendo que dentro das cultivares temos os resultados de 1,48 variando até 11,78. Com isso, tivemos, dentre cultivares e progênies, os melhores resultados, mais próximos de 1,30, foi da UFOS 15, o resultado mais alto foi da UFOS 12 e TMG 801, e os resultados mais baixos foram também da UFOS 4 e UFOS 11. Com isso, temos então o seguinte resultado. UFOS 15, 11, 4, dentro das progênies, elas apresentaram as melhores características de estabilidade para o comprimento de epicótilo, e dentro das cultivares, a BRS 7380RR apresentou o melhor estado para o comprimento de estabilidade e comprimento de epicótilo. A cultivar UFOS 11 apresentou a maior média de comprimento de epicótilo e o segundo maior parâmetro de estabilidade. O que isso nos traz? Que para o caractere de comprimento de epicótilo pode-se desenvolver novos estudos avaliando a estabilidade dentro de vários ambientes, e ele pode ser utilizado posteriormente como um caractere para se diferenciar novas cultivares de soja. Ou seja, mais um caractere de diferenciação de novas cultivares, mais um descritor morfológico que vai se diferenciar essas novas cultivares. Aqui eu deixei algumas referências. Muito obrigado.